Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos e tabelas, tá? São duas coisas diferentes, mas quando a gente vai estudando sobre elas, a gente vê que uma complementa a outra. Como assim? Normalmente, a tabela está presente junto com o gráfico, porque na tabela é que vai ser dadas as informações que a gente precisa para construir um gráfico ou até para entender sobre ele, tá? Então tem alguns elementos que a gente precisa identificar ali para a gente conseguir interpretar uma tabela ou interpretar um gráfico, certo? Então a gente vai iniciar por uma tabela. Olha só, essa tabela aqui, ela tem algumas informações importantes. Então a tabela, ela pode conter a quantidade, ela pode identificar o elemento que a gente está colocando a quantidade, né? Então, por exemplo, se eu colocar numa tabela o meu gosto por animais, então eu vou colocar o meu gosto, mas eu vou colocar a pesquisa que eu fiz, né? Então, se eu fiz uma pesquisa sobre o meu gosto por animais e eu pesquisei o gosto de outras pessoas, ela vai separar aqui na tabela a quantidade de pessoas que gostam de determinado animal, certo? Então, nessa tabela aqui, vocês vão conseguir identificar o elemento que foi pesquisado e também a quantidade de pessoas que votaram nesse elemento. Então, a tabela ela é bem simples da gente interpretar, basta ler ela com bastante cuidado, certo? Agora, a gente vai analisar um gráfico. Olha aqui. O gráfico, ele pode aparecer para vocês de diferentes formas. E eu vou mostrar para vocês agora exemplos de gráficos, tá? A gente tem o gráfico de barras, o gráfico de linhas e o gráfico formato de pizza que a gente fala, né? Que é o redondinho, quando ele separa a quantidade aí. Porém, pessoal, tem um elemento muito importante que está sempre presente junto com o gráfico e que às vezes a gente esquece de consultar. Mas o gráfico, quando ele se trata de cor, a gente precisa muito desse elemento, que é a legenda. Olha só, a legenda é extremamente importante para a gente conseguir interpretar o gráfico. Então, se o gráfico, por exemplo, ele está somente dividido com cores ali, eu não sei identificar o que é cada cor. Mesmo sabendo que foi feita uma pesquisa, por exemplo, de alimentos, eu sei que o gráfico vai se tratar de alimentos, mas eu não sei quantas pessoas votaram, que alimento que está representado por cada cor. Então, toda vez que a gente cria um gráfico, a gente precisa automaticamente criar um campinho ali do lado com a legenda, para que quem leia o meu gráfico consiga interpretar, consiga compreender, né, do que está se tratando o meu gráfico, certo? Então, ó, eu vou colocar um gráfico aqui para vocês analisarem. E a gente vai ver a quantidade que aparece nesse gráfico, tá? A quantidade de pessoas que aparecem nesse gráfico. Então, pessoal, ó, olhem aí esse gráfico aqui. Ele se trata de gênero de filme, tá? Então, foi feita uma pesquisa com as pessoas para saber que tipo de filme que elas gostam de assistir. Então, aí nesse gráfico, é um gráfico de pizza, né? Ele foi dividido a porcentagem das pessoas que foi consultadas e o gosto delas por filme. Então aí, ó, tá vendo que tem a legenda do lado, senão a gente não conseguiria identificar? Então, na legenda, a cor amarela significa ação. Então, quantas pessoas que gostam de filme de ação? 42%, né? Então, da pesquisa toda, foi a maior porcentagem. Então, olha lá, o verdinho, ficção. Então, quantas pessoas, quantos por cento que gosta de ficção? 31%. O rosa, comédia, 15% gosta de comédia. E roxo é o drama, né? Então, 12% das pessoas que responderam essa pesquisa gostam de drama. Então, viram a importância da legenda? Se não tivesse a legenda ali do lado, a gente saberia a porcentagem da pesquisa, mas a gente não saberia o que significa cada divisão. Então é muito importante a gente conseguir também ler a legenda para compreender o gráfico, certo? Agora que vocês já sabem dessa informação, tanto da tabela quanto do gráfico, é com vocês. Vocês vão resolver aí as atividades, ler com bastante atenção,
tentar interpretar tanto as tabelas, tanto os gráficos que aparecem na atividade de vocês e realizar as atividades aí, certo? Qualquer dúvida, a Pro tá aqui para auxiliar vocês. Um beijo, turma. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.